Boa noite a todos, bem-vindos aos que estarão presentes aqui para mais essa live e os que assistirão depois sobre o tema de hoje, Tribunal do Júri e Ciências do Julgamento. Então, bem-vindo a todos para mais essa live, com um grande prazer que eu estou aqui com vocês para receber o nosso convidado especial do nosso projeto. Todas as terças-feiras, a live relacionado a temas criminais do Tribunal do Júri, temas da área da perícia psicológica, judicial na esfera criminal. Então, bem-vindo a todos os participantes. Estamos aqui aguardando o nosso convidado hoje, Dr. Waldner, que é o convidado de todas as terças-feiras para estar discutindo aqui conosco. Atrasamos um pouquinho, acho que ele está com algum problema técnico. Enquanto isso, eu vou abrir aqui com vocês, fazendo as considerações iniciais. Vamos aguardar o pessoal também poder estar chegando, o pessoal que já estava agendado de assistir aqui. Doutora Daniela, Advocacia Criminal, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença. Acompanhe aqui nossas lives de terça-feira com o tema da área da psicologia e da área penal, do direito criminal, então é um prazer. Vera, Perigiane Gabriel também, prazer. Márcia, prazer. Fernandes, sejam muito bem-vindos. Os que já vêm participando, vamos deixar sua contribuição também. Quem quiser colocar uma mensagem aqui para nós, das lives, da participação de vocês. E vamos então para o tema de hoje, pessoal. Nossa proposta aqui, todas as terças-feiras, para você que está chegando hoje, que nunca participou. Então, nossa proposta é estar discutindo do ponto de vista aí da psicologia e do direito, temas relacionados à área do exercício do direito e à área das perícias psicológicas. Então, bem-vindos. E Karine também entrou. E lembrando que toda terça-feira nós temos o nosso convidado, que é o Dr. Waldner, advogado criminal com especialização no Tribunal do Júri, para estar aqui iniciando o debate. Então, pessoal, eu só estou aguardando o Dr. Waldner. Vou fazer o convite para ele, para a gente poder começar essa live aqui, que ficará gravada. Para quem, vamos lá, Dr. Waldner já entrou e vamos poder então dar início aqui. Só vou fazer a conexão, enviar o convite, enviando a solicitação. Então, lembrando que vai ficar gravada, mas para vocês que estão aqui, o pessoal que tem um tempo na agenda, que tirou para estar participando com a gente, esse momento então para poder tá aqui construindo esse conhecimento, essa atividade e valorizar a presença de vocês. Muito obrigado, então, pela participação especial de todos. Vamos ver. Ok, obrigado. Parece que, então, vocês estão me ouvindo bem, áudio e imagem tá ok, estou vendo alguns coraçõezinhos, então isso significa que estão aquecendo. Pessoal, é o seguinte, Dr. Waldner não está conseguindo participar. Esse que eu acho que ele deve estar tendo algum problema técnico de participação. Estava aqui em contato com ele, até mesmo agora à tarde, a gente planejou, a gente sempre planeja atividade, estava tudo ok. Estou vendo que ele está tendo alguma dificuldade. Eu vou dar início aqui, e enquanto isso, para a gente não ficar aguardando, até porque vocês já estão online, vou dar início aqui, fazer uma abertura. Enquanto isso, a gente verifica se o Dr. Waldner consegue resolver o problema e a gente dá início. Se ele não conseguir, eu vou levando aqui e a gente tenta verificar, mas acredito que até lá ele já vai ter conseguido. Bom, problemas técnicos acontecem, principalmente quando a gente se disponibiliza a estar ao vivo e transmitir para vocês. Isso pode acontecer, é um risco. Mas, então, já que existe esse risco também, vamos aproveitar que vocês estão aqui
e eu estou dando abertura para essa live. Bom, o tema de hoje, né, para vocês que acompanham, o tema proposto foi então falar sobre o Tribunal do Júri e as ciências do julgamento. Veja, é uma união das nossas duas áreas do conhecimento, né, que nós pretendemos trabalhar aqui, não só no aspecto teórico, mas no aspecto prático, porque esse trabalho, inclusive, ele já acontece, né? Já acontece o trabalho, por exemplo, dos peritos psicólogos, que é o meu caso, né? Para quem não me conhece, eu trabalho dentro dessa área das perícias psicológicas, então que já existe o trabalho de outras ciências assessorarem também a defesa na parte técnica com assessoramento técnico, né? Então, sobre a sua matéria. Então, esse é um trabalho que já existe dentro da prática e da teoria. Então, a proposta do tema de hoje foi justamente mostrar essa união entre as ciências do julgamento, entre as ciências que estão por trás também do aspecto do tribunal do júri. Deixa eu ver se agora o Dr. Valdiner vai conseguir estar presente. E pronto, já enviei o convite. Dr. Valdiner. Agora sim! Meu Deus do céu! Que loucura! Bem-vindo e boa noite, então, para a participação de hoje. Agora sim, bem-vindo, conectamos. Muito obrigado. Entrou aqui. Legal. Enquanto isso, deu tempo do pessoal estar entrando. Estava com problemas aí na conexão, doutor? Eu não sei o que aconteceu, porque não estava conectando. Eu coloquei a hora que eu coloquei como é que chama, modo avião, saiu a internet, saiu tudo do celular, entendeu? O WhatsApp, aí complicou. Entendi. Mas que bom que o senhor conseguiu estar aqui conosco, então, nessa bela imagem, nesse belo cenário, né? Áudio e ok, tudo bem. Agora sim, está tudo em ordem. Poxa vida. Então, às vezes a gente apanha um pouquinho, né? Mas está apanhando muito, pelo jeito, viu? Até descobrir. Mas faz parte, né? O debate, a gente poder ultrapassar isso. Mas que bom, doutor, que bom que então conseguiu a conexão aqui, aceitar o convite. Para mais, então, esse tema aqui que nós propusemos essa noite, esse tema difícil, um tema árduo, mas um tema que dá a possibilidade, como eu estava introduzindo aqui para o pessoal, que dá a possibilidade, então, de conversarmos sobre a união de duas matérias dentro do Tribunal do Júri, que é a psicologia e o direito. Então, doutor, ninguém melhor para fazer aqui o início, a abertura, as considerações do que o doutor, especialista na área do Tribunal do Júri, nosso convidado especial, que então agradeço novamente a presença de toda terça, ter essa disponibilidade de estar aqui conosco. Então, por favor, fique à vontade. Doutor, eu abri aqui o meu computador, ele está mudo, acho que não está dando microfonia, mas dá aqui para mim perceber o pessoal que está nos acompanhando, tem vários colegas, várias psicólogas, psicólogos, e quero transmitir, dar a eles um grande abraço e pedir as mil desculpas aqui em razão da situação do que me ocorreu hoje aqui, mas tudo bem, estamos lá, estamos junto com vocês e agradecer muito a todos que estão aqui. Estou vendo que a doutora Daniela e vários outros colegas, um grande abraço a todos. Ana Paula,
Vamos começar a falar, né? Vamos falar sobre a ciência de julgamento, do julgamento do Tribunal do Júri. Doutor, eu penso, e quando eu penso, eu acho que é um problema não para a sociedade, entendeu? Mas principalmente para mim, né? Mas eu penso o seguinte: o Tribunal do Júri é uma sessão de uma pompa, uma sessão do Tribunal de Justiça em que enche os olhos de todos, por ser um tribunal onde se tem debates calorosos, debates de alto nível, onde entendo eu que até a acusação espera algo da defesa, espera que a defesa traga coisas diferentes, faça argumentações diferentes da própria acusação, da matéria das provas incriminadoras, e falar sobre o Tribunal do Júri e a ciência de julgar é muito amplo, é mexer com a própria sociedade, ao meu ver. Trabalharmos com a essência e ciência do viver. De onde vem o direito de julgar? Das normas que vão fazer com que ponha limites nos atos, no comportamento do próprio ser humano que vive em sociedade. Mas e a ciência de julgar? Será que, ao nosso ver, será que seria também provinda desta regra? Ou esta regra não seria uma das situações em que faríamos compor esta ciência de julgar? Porque julgar, ao meu ver, cabe a qualquer um. Qualquer pessoa é competente para julgar, seja ela desde criança até a sua idade avançada. Todos temos a competência, temos o discernimento de julgar. Agora, entre julgar e condenar, agraciar, porque o julgamento, ao meu ver, não é só para condenar, julgar para condenar. É julgar para trazer ao outro a satisfação de ser observado, de ser agraciado com um benefício, com um elogio, com a demonstração de carinho. Então, tudo isto seria julgar. Julgar aquela outra pessoa que tenha plenas condições de não ser crucificada. Então, no nosso entendimento, para a ciência julgar junto ao Tribunal do Júri, necessariamente não é julgar apenas para punir, para condenar, e sim para buscar o seu direito, buscar a essência da realidade dos fatos, aonde ele deveria ser ou não punido, ou ele pode ser julgado os fatos, ou julgado o ato por ele praticado, ou a ele atribuído ter sido praticado. Esta ciência de julgar, ela não está, ao nosso ver, apenas prescrita na legislação, porque esta prescrita de legislação,
ela é uma norma aonde o juízo togado às vezes deixa a desejar de julgar algo em que não deveria ser condenado, e sim observada que a oportunidade dada àquela pessoa que ali está sendo julgada, ela poderia muito melhor a ser acolhida pela sociedade e trazida para o seio social de uma forma diferente de crucificá-la, condená-la e jogá-la lá nas jaulas de leões. Vamos dizer assim, com todo respeito, os nossos irmãos também que lá estão, porque cometeram alguns crimes, algum crime, e para lá foi julgado a ser levado para aquele local. E então o que eu quero trazer aqui para a nossa discussão hoje é de que julgar não é só apenas e somente o que está nas legislações, e sim está na consciência de cada um. Por isto que eu acho e entendo que o Tribunal do Júri é um dos tribunais da justiça, em especial do Brasil, um dos melhores. Desde a primeira instância até a última instância, Supremo Tribunal Federal, que também são pessoas que compõem um colegiado de julgamento, e não é uma cabeça apenas e somente que julga. Ou seja, aí nós vamos observar, no Tribunal do Júri, quem são as pessoas escolhidas para ser e servir o Tribunal do Júri no conselho de sentença. Fazer com que o Tribunal de Justiça do Tribunal do Júri tenha um conselho em que ele possa decidir. Ele vai decidir julgando o ato de alguém. Não vai decidir julgando e julgar a pessoa. Se a pessoa tem lá seu alto nível de periculosidade ou não, isto é embutido dentro dos atos, ou seja, dentro do ato praticado, que seria levado a julgamento, é que os jurados vão observar se ele extrapola a normalidade de um ser humano médio, um homem médio, para que ele possa ser, sim, julgado, condenado, responsabilizado com agravantes, qualificadoras, etc, etc, etc. Mas nós estamos hoje aqui para analisar um ponto, o que é ciência de julgar, e, em especial, aí, no Tribunal do Júri. Ao meu ver, ciência de julgar, doutor, ela está, em primeiro lugar, na consciência de cada um que se faz capacitado para apontar um ato de deficiência do seu semelhante ou de competência. Então, não é o julgar, ao meu ver, apenas e somente para levar a alguém, a uma pessoa, a ser penalizada, para que ela seja penalizada, responsabilizada. Então, não só por este ângulo que a ciência de julgar, ela não está apenas nas normas que rege a nossa legislação, que rege os nossos comportamentos. Me perdoe os nossos colegas, é assim que penso, é assim que procedo, é assim que eu vejo o Tribunal do Júri, eu vejo o julgamento no Tribunal do Júri, de todo o procedimento que se chega, desde a fase administrativa, extrajudicial, com o processo judicial, até o Tribunal do Júri, e vai chegar lá com toda a sua formalidade
as provas, a culpabilidade formada ou não, daí já está um ato de que o julgar não é a essência, a ciência de julgar não é apenas e somente para julgar e crucificar e condenar a pessoa. Passo a bola para você agora, por favor. Não sei se já falei muita besteira. Muito bom. Mas é assim que eu penso, como eu disse ao doutor. Tenho lá meus direcionamentos e convicções e as aplico desta forma no plenário do júri, nos nossos julgamentos e busco a observar, não só lá no plenário do júri, mas sim toda a circunstância que levou aquela pessoa a chegar àquele ponto de ser julgada no plenário do júri. Pessoal, não vamos generalizar. Tem muita coisa, tem muita gente ruim. Não podemos generalizar. Mas a grande maioria, no percentual, se você for verificar, dentro de um percentual, uma alta percentagem não mereça ser decidida a condenação, ou seja, o seu julgar por condenação. E sim, se condenado dentro de um atenuamento, de uma pena base, aonde aquela pessoa muito melhor seria para ela recuperável para a sociedade e, inclusive, ela se sentir confortável dentro do seio social para se recuperar e se reintegrar dentro da sociedade. Muito bom, doutor. Excelente a perspectiva que você nos traz aqui, porque nos brinda da sua experiência sobre o tribunal do júri, né? Dentro dessa busca de poder falar sobre as ciências que também estão por trás ou ali também fazendo essa interface. E é muito interessante ouvir do doutor quando colocou que, ao seu ver e de acordo com a sua experiência, antes da questão normativa, né, do direito de que existe a possibilidade de julgar, existe então uma questão humana dentro de cada um, que é a questão do julgamento como uma capacidade humana, né? Então, a questão do julgamento, as ciências do julgamento, também a gente pode falar das faculdades do julgamento. E quando eu digo faculdades, eu estou me referindo às faculdades mentais. Então, existem faculdades mentais, né, que levam também a um processo de julgamento e, inclusive, de tomadas de decisões. E permita-me também só fazer um complemento, doutor, que dentro das ciências do julgamento e do tribunal do júri, também vai se avaliar a competência que determinada pessoa tenha, inclusive, para participar de um tribunal do júri, para ser julgada. Porque aí muitas pessoas podem ter, por conta de problemas mentais, aí já é um outro caso que nós estamos falando aqui, porque eu acredito que o doutor se referiu à pessoa que está dentro da sua normalidade, da sua faculdade do exercício pleno de julgar ou de ser julgada, né? Porque existem muitos casos em que cometeu-se um ato por um sintoma de uma doença mental e muitas vezes ele não tem nem mesmo a capacidade de ser julgado de um modo como se ele não tivesse aquela doença mental. Então isso também vai se avaliar e é interessante destacar isso. Mas a questão das ciências do julgamento interessa também aos cientistas comportamentais a questão dos processos mentais que ocorrem dentro de uma tomada de decisão. Então, o cientista comportamental, ele, diante
dessa cena, desse cenário, né? E como o doutor muito bem colocou, diante desse tribunal tão especial que é composto por um colegiado e que, veja, é semelhante à Suprema Corte, né? No sentido do Supremo Tribunal, das supremas decisões, porque são julgadas também por colegiados. Então, ou seja, né, as decisões da sociedade, as decisões supremas, concordo também com o doutor no sentido do tribunal do júri promover debates altíssimos ali sobre as questões também humanas, né, da existência humana, de cometimento de crimes, de ser capaz de ser julgado por aqueles crimes e pelos seus atos, condenados, ou até mesmo essa perspectiva que o doutor nos apresentou, que eu achei muito pertinente, não só ser julgado, mas ser absolvido, né, ser perdoado, ser também absolvido ali dentro do entendimento. Então, tudo isso, para o cientista comportamental, vai importar esses comportamentos, né? E quando nós falamos de comportamentos, sobre um processo de tomada de decisão, nós vamos estar ali estudando ou examinando como que funciona, por exemplo, uma tomada de decisão, ou melhor, como funciona a mente. E aí, é lógico que o leigo vai perguntar assim para o psicólogo, ou quando ele estiver assessorando a defesa, vai ser questionado. Mas como que pensa o jurado? Como que decide o jurado? Ou melhor, como funciona a mente do jurado? E aí o cientista comportamental, o psicólogo, obviamente, vai responder que a mente do jurado funciona como a mente de qualquer outra pessoa. Ou melhor colocando, a mente do juiz também funciona como a mente de qualquer outra pessoa. Embora, vou fazer aqui uma pequena distinção, embora o juiz ele tome decisões também técnicas dentro de um processo. Ele vai buscar por decisões técnicas. Mas deixo aqui a pergunta, será que atitudes ali também não influenciam a tomada de decisão, por exemplo, do juiz que mesmo tecnicamente deveria tomar? Então, o que eu quero dizer, só para finalizar, é que dentro do campo das ciências do comportamento, quando nós vamos observar o que leva também as pessoas a tomarem determinadas decisões, nós sabemos que existem também aspectos ou gatilhos mentais que também contribuem para certas tomadas de decisões. E esses gatilhos mentais é o que faz qualquer pessoa decidir ou ser igual em termos de aquilo que pode desencadear uma reação, um pensamento, um modo de agir, um modo de julgar, um modo de decidir. Então, o que o cientista comportamental ele busca é compreender, buscar todo esse entendimento sobre os comportamentos e, ao mesmo tempo, compreender quais gatilhos podem estar envolvidos tanto no ato da questão quando ocorreu o fato criminal, porque ela pode ter sido aliciada também por determinados gatilhos, e cabe ao cientista comportamental explicar isso para os jurados, para a defesa, para a Suprema Corte, para que todos entendam e possam ali dar a justa medida, né, na compreensão daquele ato. Então é isso que ele vai buscar explicar, e ao mesmo tempo ele também está atento nos gatilhos mentais que estão ocorrendo, aí é onde eu queria chegar, que o doutor colocou, nesse tribunal
que existe todo esse enquadramento. Então, o que eu queria dizer é que o tribunal do júri também é um enquadramento do que representa toda a sociedade. E os gatilhos mentais que vão ocorrer ali levam ao comportamento de tomadas de decisões daquele colegiado. Depois eu posso especificar melhor o que eu estou chamando aqui de gatilho mental. Basicamente, só para a gente não perder a ideia, quando a gente fala ou eu falo de gatilho mental, eu estou falando daquilo que comunica com o ato de agir diretamente sem passar pela racionalidade, sem passar pela consciência, desencadeando comportamentos instintivos, porque existe nós, seres humanos, comportamentos instintivos que são aliciados e esses comportamentos, eles fazem parte de um modo primitivo, de um modo em que está embutido dentro do ser humano. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o gatilho mental da reciprocidade. Ninguém nos ensina a reciprocidade. Nós aprendemos ao longo da nossa vida pelos pais o agradecimento, mas não ser recíproco. E ser recíproco é algo inerente, é isso que eu quero dizer. O gatilho mental, ele desperta algo inerente. Uma criança que não foi ensinada a ser recíproca, se ela ganha algo, note vocês, é um comportamento típico da criança. Se ela ganha algo, ela, na mesma hora, quer dar algo também. Ela oferece algo. Se a criança ganha uma festa, ela sente que ela também quer dar uma festa para aquele que proporcionou aquilo. Então, veja, isso é um gatilho, um exemplo de algo que é inerente, que está embutido no ser humano, que faz parte da sua programação. E nós, né, os cientistas comportamentais, sabemos que muitos comportamentos, existe uma comunicação direto no sistema límbico, direto dentro que pode interferir nesses gatilhos mentais. Então, quando a gente fala das ciências do julgamento, também vai fazer parte toda essa parte que eu falei aqui do trabalho dos peritos psicólogos, auxiliando principalmente a defesa, né? Trabalhando ali como um assistente técnico, como um consultor dentro desse sentido. Doutor, não resta dúvida que eu aprendo muito contigo e vou, com absoluta certeza, aprender muito mais, nos dando a grande oportunidade de estarmos aqui fazendo essas lives com alto nível de conhecimento. Veja, você disse que o Tribunal do Júri é um palco da sociedade, onde encontra-se o intelectual com o leigo, com a pessoa que é analfabeta. Tá. A pessoa analfabeta pode também ser jurado? No meu entender, sim. Mas vamos analisar a pessoa que pratica um determinado ato e vai para o tribunal do júri para ser julgada. Se fosse julgada por um magistrado togado, ele não iria observar o que seria discutido de fato. Não chamaríamos ali de perda, mas sim de ganho. A discussão, as teses propostas pela acusação e pela defesa são teses, são posturas realmente extremamente distintas. Tão distinta que, vamos dizer assim, voltar lá no início, antes de o magistrado, o presidente do Tribunal do Júri, instalar a sessão,
o plenário está lotado. Vai entrar o réu. Não vamos questionar aqui que grau social tem o réu. Mas quando o acusado vai entrando ou vai entrar no plenário, há-se um silêncio. Há um silêncio mórbido. Todos voltam os olhares para a pessoa do acusado. A segunda pessoa que os olhares voltam seria para o seu defensor. Imagina o que se passa na consciência de cada uma daquelas pessoas que ali estão. Estão para assistir o plenário do júri. Estão para ver o acusado ser condenado, o outro buscando a justiça, o outro buscando o equilíbrio, o outro buscando que ele seja absolvido. Ou seja, o plenário é público, é uma sessão pública onde a sociedade participa assistindo. E daí você observa que a pessoa que para o tribunal do júri vai como acusado, ele, se for sem estrutura nenhuma intelectual, econômica, ou seja, um chucro, ele vai sair do tribunal com uma condenação sabendo o que aconteceu com ele? Ou ele vai sair dali achando tudo bonito, menos o resultado? Então é mais ou menos isto que enche os olhos da sociedade, que enche os olhos da mídia. Além de ser um crime de dor, de sangue, chocante, mas é um local onde a sociedade realmente se encontra o intelectual, o acadêmico, o senhor e o plebeu, o coitado, ou o acusado que vai lá, não estamos aqui defendendo ele, mas por que circunstâncias ele chegou ao plenário do júri para que fosse decidido a sua situação, os seus atos. Então, é aquilo que eu disse. O momento, a ciência de julgar, em primeiro lugar, ela está na consciência do ser humano. E o magistrado, por sua vez, pela experiência que tenho, pela experiência de tantos anos, o magistrado não se preocupa, dada a sua postura, sua posição dentro do cenário de justiça, ele vai julgar. A ciência que ele se baseia para julgar, ela é um tanto quanto diferente da postura dos jurados. Por quê? Porque ele está dentro de um patamar na sociedade, dentro de um casulo em que ele se obriga a observar determinadas normas. E ele não julga diferente, não pode julgar diferente do que tem dentro do processo. Então, o que tem dentro do processo, ele tem que julgar. Conforme aí volta a sua consciência e os ditames da lei, que igualmente é para o mesmo efeito para os jurados. Só que os jurados, eles não têm a preocupação técnica, eles não têm a preocupação legal de acompanhar a legislação. Ele vai mais julgar de forma, sim, legal,
mas observando muito mais a essência moral dos fatos, da motivação, ou seja, o julgar, a ciência de julgar, como eu disse no início, ao nosso ver, ela não cabe, não é de mão única, de via de mão única, e sim, ela é de uma essência tão sublime que julgar tenha que ter a consciência de não carregar pesos aos ombros, depositar pesos aos ombros de responsabilidades que poderiam ser evitadas. Então, isto, às vezes, o magistrado e o próprio Ministério Público, em situações, poderiam ser evitadas. Nós sabemos, sim, que eles evitam muito, mas a complexidade, o efeito psicológico que se tem na complexidade de um ato criminoso levado à justiça para decidir e julgar é realmente muito complexo. Aí eu passo a bola para você. E é verdade, porque quando é interessante mesmo, né, esse tema e a colocação do doutor sobre essa representação, a complexidade do tribunal do júri, representando toda a sociedade e encontrando também todos os paradoxos. Note você, o pobre e o rico, né, vejam, certos comportamentos não têm a ver só com a classe social. Então, quem aparece no tribunal do júri, o delito, né, acontece o pobre, acontece o rico, existe o réu, existe o intelectual, existe o racional. E olhe que interessante também, existe no tribunal do júri o encontro do lógico com o ilógico. E é aí que eu falei sobre os gatilhos mentais, porque a nossa racionalidade, ela funciona, a técnica funciona, o tribunal do júri é a expressão da racionalidade, da cultura e do julgamento, porém, dentro da racionalidade existe uma parte que é ilógica, e essa parte é o nosso sistema de pensamento primitivo, ou seja, o nosso sistema límbico, ele não funciona de acordo com a racionalidade. E nós sabemos que muitas vezes nós precisamos conversar e comunicar, um advogado também sabe disso, que para persuadir, muitas vezes ele tem que comunicar direto com o sistema límbico. Não é só com a racionalidade. E olha que interessante, no tribunal do júri, também as ciências do direito se encontram com as ciências da psicologia. Então, né, que nós estamos chamando aqui de ciências do julgamento. Então, vejam vocês, para o assessor, para quem está auxiliando a defesa, o psicólogo, tudo importa, desde o comportamento, a forma de vestir, a postura, o gesto, o olhar, o comportamento, né? O senhor descreveu aqui muito bem uma cena de quando entra o réu e existe um silêncio. Ou seja, esse silêncio também comunica. Como será Sim. que é esse silêncio dentro do tribunal do júri? Então, muito bem descrito aqui esse momento dramático do tribunal, do qual entra-se um réu e existe um silêncio. Então, o que eu quero dizer é que por trás, e o cientista comportamental, ele observa todos esses fenômenos de comportamento que estão presentes, né? Como eu falei, desde a maneira de vestir, de se apresentar, de falar, que vai comunicar também com o ilógico. E o nosso ilógico também, né,
toma muitas decisões. Eu me arriscaria a dizer, vejam vocês, tanto no tribunal do júri, quanto na nossa vida comum. Eu vou dar um exemplo da vida comum para vocês verem que a aplicação disso é para o cotidiano e também ocorre no tribunal do júri. Mas só fazer um pontinho. O tribunal do júri também é uma vida comum. sim, Embora exista lá todos os seus aparatos, a sua pompa, etc., é onde há o encontro do comum. do comum e do extraordinário, né? De tudo acontecendo ali. E, Tudo acontece ali. E vejam vocês, podemos nos questionar o quanto vocês acham que as decisões que são tomadas na nossa vida comum, quantos por cento dessas decisões representam o nosso racional? A ciência diz, pelo menos, né, as neurociências vão dizer que grande parte da tomada de decisão vem ali de gatilhos irracionais e lógicos. Então, se você for ver bem, né, a grande parte das nossas decisões ainda é comandada pelo nosso sistema límbico. Por isso que muitas vezes tomamos decisões das quais nem sabemos o motivo por que tomamos. Mas tomamos, mas agimos de tal maneira. Então, dentro do tribunal do júri e também fora, o cientista comportamental ele está interessado nesses fenômenos. E esse fenômeno ele auxilia a defesa, ele dá consultoria, né, através de consultoria nesse sentido. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. Pelo que eu tenho percebido de alguns anos para cá, os psicólogos têm, os peritos psicólogos, a assistência da psicologia junto ao direito, junto à justiça, está se fazendo muito presente. Então, e crescente, inclusive. Então, eu acho isto fundamental, eu acho isto satisfatório para que se venha a chegar a um resultado de equilíbrio, um resultado sem paixões desequilibradas. Então, eu sou, segundo a minha própria consciência e meus atos profissionais, eu sou muito favorável a esse engajamento da psicologia junto ao direito. Interessante. E essa expressão é verdade, né? Está em franca expansão. E o tribunal do júri também é uma área onde existem muitas possibilidades ainda pouco exploradas pelos psicólogos. Verdade, é verdade. Às vezes é pouco explorada por nós advogados, muito explorado pelo Estado em si. Sim. Por quê? Porque o Estado ele prepara os seus membros, ele prepara os seus agentes para lá estar. E o outro lado, que é o lado privado, seria aventureiros. Eu sou um advogado, quero fazer o tribunal do júri. Tá. Quais são as consequências? Ele não pensa, ele não se preocupa que uma palavra, uma vírgula mal colocada, uma palavra mal expressada, ou um gesto, um ato, põe tudo a perder. Se ele entende que estaria indo bem, a sua defesa indo bem, uma palavra mal colocada, ou seja, um ato, uma expressão, vai dizer, doutor Valdir, você nunca fez isso? Já sim.
Por isso que eu estou dizendo, eu já errei, já acertei, já procurei a não errar. Tem como não só, tem como só acertar? Não sei. Não acredito que tenha, doutor. Talvez aí esse ter como só acertar seria através das orientações dos senhores peritos, dos senhores psicólogos. Por quê? Porque não resta dúvida que, às vezes, nós vamos para o tribunal do júri, é óbvio, com conhecimento, com o aprendizado, com o estudo já praticamente traçado. É evidente que lá no plenário do júri, aquele julgamento, aquela ciência, vamos dizer assim, que você encontra, ela é uma caixa de surpresa. Tudo pode acontecer. Às vezes não acontece o desejado, o esperado, o planejado. E lá você é surpreendido com determinada postura, do próprio acusado. Quantas vezes, quantos acusados que tenham conversado com a defesa, alinhavado o que a defesa poderia fazer com que usufruísse das suas falas, do seu interrogatório, para solidificar a tese de defesa ou delinear a tese de defesa. Ele chega lá e vira tudo. Ou seja, pega o defensor de surpresa. Aí eu sempre falo, já tive em outras lives, o pessoal nos questiona, mas aí eu vou sair, eu vou abandonar o plenário porque eu fui pego de surpresa? Não. Eu acho que o defensor, a defesa, ela tem que ter psicologicamente ser muito equilibrada e competente para que vá adaptar-se a todos estes atos que possa surpreendê-lo. Ou seja, todas as surpresas não deveriam ser surpresas, porque mesmo sendo as surpresas, ele deva adaptá-la para que consiga fazer com que a adversidade se torne favorável à defesa. Exatamente. Esse improviso, e ao mesmo tempo, eu nem diria improviso, mas eu diria é preciso ter uma margem para lidar com a adaptação. Porque assim como na vida, no tribunal do júri, né, como estávamos aqui fazendo essa analogia, não seria diferente sermos surpreendidos. Então veja, olha que metáfora interessante, eu gosto muito dela, utilizo muito no meu trabalho, principalmente na clínica, né? Costumamos comparar a vida com o mar, a vida com o mar, do qual é tempestuoso, o caminho é incerto e nós somos um barco atravessando pela vida, né? Então, o terapeuta, ele ajuda o seu cliente a fortalecer o barco, porque muitas vezes, diante das tempestades, nós temos uma tendência de querer controlar o que está fora de nós, né? Ou seja, é impossível controlar ali o mar onde você navega, mas você pode fortalecer o barco. E eu acho que essa é a adaptabilidade. Ali, o defensor, ele também, assim como todos os que estão ali, eles não sabem o que vai acontecer. Não tem como controlar. E veja bem, e aí novamente, não tem como controlar o elemento. Esse elemento que não tem como controlar é justamente o elemento que se tenta controlar através da razão. É o irracional, é o ilógico, é a emoção. Então, não existe nenhum tribunal do júri em que não está presente a emoção lá dentro. E aí era o que eu queria colocar aqui, que nós conversamos. Talvez 90% que represente as tomadas de decisões tem a ver também com essa dinâmica emocional, intrarrelacional,
intrapsicológico, dessa dinâmica das emoções. Então é óbvio que dentro do tribunal do júri as emoções elas são presentes e representam também uma grande porcentagem das decisões. Então não existe nenhum tribunal que não vai lidar com esse aspecto. E aí, como o doutor colocou, eu queria complementar assim, é claro, o advogado que não tiver uma flexibilidade dentro de si para poder se adaptar às situações, não vai agir com inteligência ou talvez não está adaptado para esse trabalho. E aí eu digo mais, assim como na psicologia e na formação do perito, né, o advogado, e principalmente nessa área do júri, é a mesma coisa. Não basta só ter o perfil, porque é uma questão de ter um perfil de personalidade. Ter o perfil sem ter a técnica também não funciona. Ele precisa de estudo, de preparo, de treinamento. Agora, não basta também ter só o treinamento e não ter o perfil para determinadas atuações, porque existem certos requisitos e esse foi um deles colocado, né? Ou seja, o domínio psicológico também do advogado para lidar com as situações, a adaptabilidade, né? O que as emoções trazem, a defesa. Então vejam vocês como existe muito campo para aplicação aí das ciências psicológicas. Eu poderia ficar falando e nossa proposta das lives, inclusive, é sempre procurar demonstrar, por isso que eu estou me esforçando para fazer essa fala, para também demonstrar aqui para os ouvintes aonde que se dá a inserção, principalmente da minha fala, das ciências psicológicas, né? Dentro desse trabalho nos tribunais. Então, também verifico essas possibilidades pouco exploradas, mas que cada vez mais vêm sendo também conquistados esses espaços e evoluindo, né, as ciências, as técnicas, os métodos, cada vez mais. O doutor, como é que fica aquela situação? Eu estudei, me preparei, vou fazer um plenário do júri, vou fazer um julgamento, realiza um julgamento, realiza o trabalho, maravilhoso, tudo ótimo, saiu dentro dos parâmetros, mas ao julgar, quando você sai do plenário, não importa ali o resultado, e o resultado dentro do seu eu, aí você passa a se auto-julgar, te punindo por certas circunstâncias, por determinados atos excessivos, ou por determinados atos omissivos, ou percebi que fui satisfatório. Ou seja, tudo isso que eu estou falando, e para que você, depois que saia do plenário, você sai sim se autoanalisando e te julgando o seu comportamento, a sua prática, o seu ato, e o que você conseguiu conquistar de persuasão e ou não. Então, é fantástico esta live que você propôs, pelo menos para mim. Quero e peço perdão aos nossos colegas que nos acompanham, mas para mim é uma live que até então eu não sabia o que dizer a você, não sabia o que dizer aos colegas, mas você vai buscando na essência do ser humano, da inteligência, na essência do julgar, na essência da ciência que está à nossa volta, e para você aprender, para você pesquisar,
para você assimilar. Então, para mim, é uma das lives assim, fantásticas de que eu posso analisar a minha própria atuação, o meu próprio ato de julgar e julgando o ato de terceiro, em que, ao mesmo instante, estou na análise do julgamento se fiz um bom trabalho, este bom trabalho se fiz, deu um resultado favorável, se não foi tão a contento, o que aconteceu? O resultado foi negativo. E aí você faz as suas, não é conclusões, o seu julgamento interno de como foi o seu procedimento. Perfeito. E isso, para concluir, vou deixar a minha consideração final, eu arrisco a dizer, então, com base nessa fala e na nossa experiência, que ninguém sai impune do tribunal do júri, porque essa é uma experiência que ela marca e a pessoa leva para o resto da vida. Ninguém sai impune daquele lugar. Eu vou te dizer uma coisa. É um aprendizado de vida. É um tribunal que quem faz, quem participa, e quando participa, sai de lá, ou tem uma experiência trazida daquele tribunal, para o resto da vida é coisa... Não importa se você vai assistir, se você vai atuar como defensor, como acusador, ou como magistrado, ou como auxiliar da justiça, se não como partes, testemunha, acusado, enfim, perito, ou seja, aquele, para mim, é um espaço sagrado. Com todo respeito, eu vivo Tribunal do Júri, eu acho que o Tribunal do Júri realmente é um espaço sagrado. Muito bom, doutor. E é por isso que estamos aqui na tentativa de cada vez mais demonstrar o quanto essas possibilidades de trabalho, de exercício dessa atividade aqui para os colegas, cada vez mais para esse fazer, para quem tem interesse no tema, no Tribunal do Júri. Já vou deixar aqui para a gente encerrar mais o convite para estar acompanhando todas as terças-feiras, eu e o Dr. Valdiner. Essa é nossa proposta de trazer mais para quem quer saber mais sobre o tema do Tribunal do Júri. Muito obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de encerrar. Claro. Terminou rápido? Foi porque eu demorei a entrar, foi isso? Não, porque a gente está dando tempo aqui para encerrar. Está quase uma hora. Não, mas olha, se for mais de uma hora... Isso. Entendeu? Que maravilha. Nós estamos a 1h20 já e parece que nem passou o tempo aqui. Que maravilha, que maravilha. Um grande abraço a todos, um grande abraço ao colega, a você, Felipe, e muito obrigado a todos os colegas que nos acompanharam, eles peritos, psicólogos, advogados e todas as pessoas que nos acompanham. Um grande abraço, fraternal, carinho desse velhinho. Muito obrigado, doutor. E até a próxima terça, 7h05, tem mais. Um abraço.